Vamos para a nossa terceira parte com Cláudia Rittitelli, Martin Müller. Obrigado, Marcelo, Cecília, Vitor, Luísa, Thaís. Tá engraçado isso, né? Natália. Olá. Vamos lá, cadê? Cláudia entrou. Ato 3. Tá bom, né, André? Ei, tá calibrando aí? Ah, valeu, Márcio. Valeu. Tô fazendo o calibre. Acabou. Acabou a água. A água acabou? Acabou. Mas tudo bem, Tá. a gente tá bem hidratado. Eu tô percebendo. Papo sério. Papo Jura? Juro. Oi. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você sabe que... Mexe não. Mexe não. Mexe não. Eu fui... Eu tive o prazer de assistir a Irene Coelho em Tosca, no Vienna Staatsoper. E, pois é. Com quem? Quem era o tenor? Pois é. E era para ser o Giacomini. Era para ser o Giacomini. E eu já tinha assistido o Giacomini e falei, puxa, eu vou ver o Giacomini, né? De novo, que maravilha. Mas aí o Giacomini não cantou. Quem cantou? Franco Bonisoli. Gente, Bom, louco. Trocou um monstro por um outro monstro. Não, o Bonisoli, cara, ele era maluco completamente. E o maestro, Coitado, ele era... Não, ele era fenomenal. Aquele homem, ele é tudo de bom. Ele é atrás de Aquele tudo. maestro. Não, porque o Giacomini às vezes antecipava um compasso inteiro, às vezes ele atrasava um compasso inteiro, fora que depois a Eliane falava assim, mas esse homem é um maluco. Ele vinha falando, venha, escuta como a minha voz é bela, em cena, assim, falando com ela. Não acredito. Não acredito. Gente, Bonisoli. Né? Mas Bonisoli. Mas olha, uma voz gigante, um cara, uma técnica, não sei o que vocês acham, mas a técnica do Bonisoli para mim... Ele é um que mudou muito a voz dele, a técnica dele. Sim. Quando acertava... Não, mas ele quando começou, ele era um tenor lírico cheio, ele cantou, tem uma gravação de Traviata. Sim. Era uma voz mais lírica. Na arena, né? Inclusive antes disso ele cantava Rossini, ele tem muito boas coloraturas, cantou Sim. muito Rossini. Sim. Mas daqui a pouco ele enganchou a voz numa técnica mais giacomínica, né? mais laríngia. E aquele negócio, daí os dós natural dele saíram. Outra história. Não trancou. Eu tô aqui com vocês. O gosto um pouquinho duvidoso às vezes, mas uma coisa. Sim. Não. Mas é isso. O que a gente estava falando? Das suas referências, Martin. Referências, né? Eu, por exemplo, também usei muita referência de cantoras não tão conhecidas, como, por exemplo, a Cecilia Gasdia, fez uma belíssima carreira. Assisti ela em Brasília, com Renato Bruzon. Tinha 20 pessoas na plateia. Nossa! Bruzon, né? Renato Bruzon. E a Cecilia Gasdia cantava bem pra caramba. E a gente tinha uma voz bastante parecida. Me ajudou. Bom, vou continuando no assunto de referências também. A gente está falando de Eliane Coelho. Eu tive o prazer de cantar com a Eliane Coelho no Festival Amazonas de Ópera, né? A ópera Noite Macbeth de Mitsensky. Não só, mas eu estou falando dessa. Valquíria. A Valquíria também, mas eu quero falar dessa porque foi a primeira experiência com a Eliane Coelho. Pô, Cláudio. Bom. E ver um cantor dessa é demais, porque é uma inspiração contínua. Você tá ali. Gente, o que ela tá fazendo? E como é que ela faz e tudo mais? É muito bacana, muito bacana. É muito, muito lindo ter uma pessoa assim com essa trajetória no Brasil, né? Eu acredito que ela deveria ter sido bem mais valorizada, talvez, do que ela foi na Europa, mas eu não quero entrar, não sei, realmente não sei das coisas, dos caminhos, das escolhas, mas realmente quem a conhece também fora do Brasil
É sempre muito festejada, né? cheio de louvor. Sem dúvida. Sem dúvida. E o André está falando aqui já, acho que é a segunda vez, do Benito Maresca, óbvio. Benito Maresca. Pelo amor de Deus. Incrível, Benito Maresca. Eu Uma cantei grande... Cláudia cantou né? com Maresca. Cantei uma Olha. cena. Eu acho que eu cantei umas 2 coisas com ele, viu? Não sei, Incrível. eu tenho certeza. que Eu ele tive a cantou. sorte de conhecê-lo ao vivo. Eu também. Demais. Eu vi com ele, a última coisa que eu assisti com o Benito, e foi a última coisa que eu vi com a Andréa Ramos, com quem eu tive a sorte de cantar também. André Ramos Foi, também era com você. não é? Pois é. Foi Tabarro, Puxa né? vida. Aqui no Municipal. Não se sabia quem era o barítono ali. Aham. Sabia. Fora as piadas de dentro do casaco, enfim. Enfim. Lascia perdere, não? O Maresca também, para mim, foi, por exemplo, uma referência, porque foi um dos primeiros que eu vivenciei, ouvi cantando com essa técnica mais profunda, vamos dizer assim, que eu já tinha ouvido através de outros cantores, como eu citei Bartolini e outros, né? Indo atrás de gravações naquela época. Mas o Maresca eu vi ao vivo uma possibilidade que mais tarde seria mais ou menos a minha estrada, digamos assim. Esse tipo de canto que tem a ver com o meu instrumento. Sim. Eduardo Álvares. Eduardo Álvares, Outro imagina. dia mostrei pro Márcio, Gibim, peguei sem né? querer. João Gibim. Peguei sem querer Bom, tem Assis Pacheco. Aí né? vai puxar tanta Nossa coisa. Senhora, incrível. Fernando Teixeira, pelo amor de Fernando Deus. Teixeira, eu mostro para as pessoas aqui hoje. O Escutem Plácido Fernando ficou Teixeira. louco com o Fernando Teixeira. O Plácido queria levar o Fernando Teixeira para fora do Brasil. O Fernando Teixeira não foi. Por quê? Porque ele só andava de ônibus. Ele tinha medo de avião. Não dá para ir de ônibus. É bom, eu tinha ido de navio. Mas é incrível. Pois é, essas coisas. Eu falo para as pessoas, escutem o Rigoleiro do Fernando Teixeira. Olha isso aqui. Pois é. Porque as gravações até nem são. Tem muitas gravações que ele já não está mais no auge, mas mesmo. Travou para mim, voltou agora. É que eu tô com um sinal de bateria fraca. Então, tem que carregar aí. Mas meu cabo tá no quarto. A bateria tá aqui, eu preciso do cabo. O cabo tá no quarto. Mas... Tá, eu vou buscar o cabo. Ela vai buscar o cabo. Isso. Então, gente, finalmente estamos a sorte. Mas, hein, Martin, vamos lá agora. Aproveita agora, rápido. Fala aí. Já achou o cabo. Já achou o cabo, soprano. Bah. Mas, né? Ela vem ela com cabo aqui. Nunca achou o cabo tão rápido. Você sabe que eu estudei, eu tive a sorte de estudar com um tenor chamado Pier Miranda Ferraro, lá em Milão. Conheci a filha dele, claro. A Beatrice, né? Beatrice. Beatrice. E o Ferraro foi uma dessas pessoas, né, que não fez uma carreira maior justamente por causa do marketing, né? Do marketing, pois é. Isso é um assunto interessante, porque eu ouvi falar histórias dessa época, do que estamos falando dos anos 70, 80. 70, 60, 70 e o início de 80, vários... Se a gente girar... Gente, desculpa, não funciona. Não, tranquilo. Não funciona girar. Não? Não, meu amor. Então deixa assim. Ó, o André Fernandes está falando mais um brinde. Não tem mais brinde, André. Não tem brinde. Não, claro que tem, André. Brinde aqui, tem meia garrafa aqui. Não, eu tô endireitando. Oi. Ficou bom? Não, mas assim, eu acho que houveram sim forças, como diria o ex-presidente... Forças ocultas. Ou forças ocultas aí, sobretudo com certos tenores, que aparecem, inclusive, com o Jacopini. Acho. Bom, aqui eu abro um parênteses para contar uma história que a Eliane conta, que o Giacomini às vezes chorava porque não tinha dinheiro para pagar a comida dos filhos. E a gente está falando do maior tenor do mundo, né, para muita gente. Muito né? triste. Eu sei. Inclusive ele estava no final, já bem no final de carreira, ele estava fazendo concertos que hoje em dia se faz com as estudantes. Ele estava fazendo concertos aí. Mas nessa época ele tinha dinheiro. Eu acho que ele fazia isso aí por gosto.
Estou falando quando ele começou. Quando já era Giacomini, mas justamente nessa época em que havia os três tenores, essa indústria acabou com muitas carreiras. Eu vi também histórias semelhantes e não querendo dizer nomes, mas já dizendo, pois é. Existe um poder aí, alguns poderes aí que não dá para entender direito, se movem nesse sentido. E uma pessoa como ele, que tem uma índole dócil, né? É uma pessoa extremamente simples, super religioso, inclusive, crente, uma pessoa boa, bondosa, que não tem nenhum não tem maldade, né? Não tem maldade, não tem divismo. Nossa, eu tenho visto algumas entrevistas dele no YouTube, porque me interessa muito a trajetória dos... Não é só ouvir a voz, mas saber de onde vem, quem são essas pessoas aí, que são os nossos deuses, né? Quem são esses que fazem aquilo tudo? Tá ouvindo aí, garotada? É importante ir atrás, porque por duas questões. Uma delas é que você vê que esses deuses não são deuses, eles são seres humanos, né? Sim. Então, já estamos mais perto, né? Quem, Ana Paula? Está falando do Giacomini, Giuseppe Giacomini. Giuseppe Giacomini, que também é uma questão de gosto. Muita gente não gosta de uma voz tão baritonal, ou assim, mas isso não quer dizer... É a voz dele, ué. Ele... O que importa é o que ele fazia com a voz. Né? Exato. Giacomini. Giuseppe Giacomini. Eu te digo depois. Cantou no Brasil algumas vezes. Cantou. Quem o escutou diz que nunca viu algo como você falou, né? Impressionante. Impressionante. Eu assisti Plácido, né? E comparando, o Plácido é uma piada. Não, mas não dá para comparar. Mas o Plácido, agora deixa eu falar em defesa. Desculpa, tenores. Ela vai defender o Plácido. Vou defender, presta atenção. Plácido. Minha defesa deixa eu beber. Rápida. Não é vocal, não é uma defesa vocal. Mas eu assisti Plácido no Metropolitan fazendo pontos de Hoffman, tá? E eu estava sentada super perto também, tipo na quarta fileira. E eu lembro que na época o que mais me impressionou nele e no Pavarotti, que eu também vi alguns dias depois. Bom. Peraí, foi o tamanho da voz. Falando da voz? Tamanho da voz. Espera, mas não estou falando de técnica, não estou falando nada disso. Só um parêntese. E que depois do sol ia toda para trás. Pode continuar. Bom, não é um exemplo de técnica a ser imitada, definitivamente. Mas ele era um azougue em cena. Esse cara, o que ele fez com esse Hoffman é realmente espetacular. Um grande artista. Tem que ser falado, tem que ser dito. Certo. Um grande artista. Também estávamos falando justamente das coisas humanas, das imperfeições, né? Mas é claro que espaçando a toda a questão política, né? Eu estou falando do artista. Que soube também, de certa forma, se vender, eu não sei. Mas realmente você vai numa loja, certo, né? Você vai numa loja de disco e quer comprar um CD ainda, se é que alguém compra CD ou DVD. É só Plácido, Carreiras e Pavarotti cantando todo o repertório de A a Z, praticamente. É um fato. Você quer buscar, vai ter que buscar. Aí é difícil. Vi também Pavarotti. Pavarotti, que eu nunca gostei. Eu não gostava do Pavarotti. Escutei ao vivo. Aí e entendi. Porque a voz era tem vozes. Cristal. Vozes tem que a voz era assim. Ele estava cantando um Bala em Máscara com... Vocês não vão lembrar, ela fez uma carreira meteórica curta. Sharon Sweet. Era um fantástico. Maravilhoso, mas ela não cantou muito tempo, porque eu não sei, ela foi descoberta muito tarde. Inclusive, fazendo um grande parênteses, jovens. Sharon Sweet conta que teve um ano que ela fez 130 audições. 130 audições e não passou em nenhuma. 130, tá? Bom, estava ela lá cantando com o Pavarotti, e eu acho que era Sumidjo, se eu não me engano, fazendo Oscar. Tinha a Dolores Zajic fazendo Urica. E
E olha, eu estou falando de vozes e de cantores excepcionais, todos eles. Mas assim, o Pavarotti abria a boca, E era acabava, né? e o resto era lata. Era impressionante. Foi impressionante, nunca vou esquecer essa Sim. sensação que eu tive. Então, essas pessoas também não são mitos à toa. Gente, desculpa que a gente está mexendo aqui, Não, a gente tá mas que agora brigando. Já tá tarde, né? Já Não, teve muita água, enfim, é claro. Não é aqui isso. tem um Não é. fio Aqui agora a no gente meio. tem Não, terremoto. eu sei. Né? Acabou de ter um terremoto e é uma região sísmica. Luísa Villa diz que por isso mesmo ela ouve disco, tem muito mais opções com elenco de primeira. É uma verdade. É uma verdade. Mas não a única, né? LP. Porque gravação, aí que tá. Gravação, quando a gente ouve uma gravação. YouTube tem bastante coisa agora. Tem as gravações de estúdio e tem as gravações ao vivo. As gravações ao vivo que são as grandes coisas. Busca as gravações ao vivo para ter mais Para entender. touch humano da coisa. Olha só, é uma coisa simples. Pega Callas cantando La Mamma Morta, né? Famosa, daquele filme famoso, Filadélfia, né? Que é uma gravação de estúdio, você pega aquilo e assim, é uma coisa inimitável, não dá. Não dá para você estudar a área La Mamma Morta e ter aquilo como referência. Não dá. Aí pega uma gravação dela ao vivo, cantando La Mamma Morta. Pega. Também não dá. Não é só que assim, parece que as cordas dela vão sair pela gola, né? Vão sair pela gola. Não tem nada. Pois é. Então escute. Nem sei quem é. Escute. Porque é uma coisa assim. Você entende, sabe assim, jogo é jogo, treino é treino, gravação é gravação. E sim e não, né? Porque, bom. Aí O Ferraro falava para mim assim, falou. Ele gravou a Gioconda com a Callas. E tem aquela parte famosa, Cláudia, eu não conheço direito a parte, mas Enzo Adorato, aconteceu uma nota, acho que um si pianíssimo, alguma coisa desse tipo. O Ferrari me falou, sabe quantas vezes ela fez aquilo? Mais de 20 para dar certo. É isso. É isso. Né? Gravação. Cara. Por isso que eu tô falando, essa Mamma Morta é um exemplo maravilhoso, porque ela se joga, a mulher praticamente está gritando aquilo. Está praticamente gritando, não tem nada a ver com a gravação do estúdio, nada, zero. O que tem seu interesse. Sempre tem, é óbvio, sempre tem. Eu também ouço às vezes. Se eu quero aprender, aí, claro, nas gravações aí as coisas musicais em geral estão bem acabadas, são resolvidas, é óbvio. Mas se houve uma gravação do Karajan, é o ideal do ideal e tem o seu valor, óbvio que tem o seu valor. Você está falando de Karajan, né, e tudo mais. Mas não é a realidade, né? Você pega, por exemplo, aquela gravação da Valkyria que nós escutamos, com a Gundula Janowitz, Karajan, fazendo o Zieglinder. Uma vozinha... Mas funcionou na gravação, funcionou maravilhosamente. Como funcionou, aliás, acho que nem funcionou, não funcionou nem na gravação a Ricciarelli fazendo Turandot. Não. Né? Nem na gravação. A outra cantando Liu, ali, Bárbara, não, pelo amor de Deus. Enfim. Bom, deixa eu falar. Mas tem coisas do Karajan que são o Karajan, inclusive, superáveis. O próprio Gueda diz que disse não pro Karajan. O Karajan queria que o Gueda cantasse Lohengrin ou algo assim, numa época em que ele estava. Ele disse não. O Karajan realmente ele abusou de certas vozes e ele foi responsável por problemas, eu acho, vocais por alguns cantores. Você sabe disso, eu acho. Inclusive, Carreiras talvez não esteja livre dessa história. Não, acho que não mesmo. Não? Acho que não mesmo. Acho que ele não está livre dessa história. Exato. Né? Mas o Carreiras teve uma coisa muito curiosa, né? Que muitas pessoas atribuem a leucemia, mas eu atribuo, assim, óbvio, quem sou eu, mas eu atribuo a técnica. Eu acho. O Homero Velho acabou de dizer que podemos começar. Pô, Homero, estamos esperando há 2 horas por você aqui. Ô, Homero. Cadê o Homero? Nem viu o Homero, cara. Cadê o Homero? Homero chegou, o já Homero saiu. chega e já sai. Pois é. Não, ele não. Tchau, ele tá Homero. não, ele tá aqui. Oi, Homero. Tchau, Homero. Ih, gente.
pessoal, o Homero chega, as pessoas começam a ir embora. Peraí. Não, fica, gente. É Homero, mas é bacana. Espera que o Homero tá Elaine, aí. beijo, querida. Não, mas você tem razão. A técnica dele era deixava a desejar. Beijo, Elaine. Não é? Com certeza. Você ouve agora, eu ouço agora que eu tenho alguma experiência, mas no início alguma coisa me irritava, eu não entendia muito bem. Inclusive vendo ele cantar, que tinha, né, um pouco de pânico nos agudos, realmente ele ia para qualquer lugar. Sim. Então, tem o seu valor, óbvio que tem, imagina, mas não. Homero, diz alguma Fala. É melhor não. É melhor não. Me deram Oi, Homero. Não, a gente não deu oi. Não, Homero, oi. Entrou, Nem Homero. vimos você. A gente deu oi, a gente deu tchau também. Exato. Eu dei tchau. Mas oi de novo. Né? Homero, Agora, uma coisa que Isabel Maresca falava, Benito nunca falou isso, mas Isabel falava que o Benito fazia as óperas em Munique junto com Plácido. E os mesmos papéis. Né? E chegou um momento em que a casa ficava tão cheia quanto com Plácido, quando era a vez do Benito. E tão logo isso começou a acontecer, o Benito começou a fazer papéis diferentes, menos importantes. Olha só. Né? A Elaine estava aqui, a Elaine talvez contasse isso melhor. Mas... Que poder? Como é que uma pessoa pode ter tanto poder assim? Vamos falar algo, porque daqui a pouco ele está ouvindo aí, está... Né? Eu não devo nada a ele, não. E em tempo, falando pegando o gancho da Cláudia, o Plácido Domingo é um grandíssimo artista. Sim. Não tem a menor dúvida disso. Sim, a menor dúvida. Né? Mas ele soube também uma rede de poder incrível, e pelo fato de eu acho que ele tem uma estamina incrível, porque eu sei que ele cantava um dia no Japão, no outro dia estava cantando em Munique, né? Ele viajava com aquela voz dele que é bem limitada, nós sabemos disso. Sim. É uma voz do ponto de vista de qualidade de instrumento pobre. Qualidade do instrumento para domingo é pobre. O que ele fez com aquilo, ele fez muito boas coisas na década de 70, início das 80, mas ele era um artista justamente até por isso, né? Mas agora as redes de poder que surgiram aí, eu acho que é de levantar os cabelos, de cair os boteados do bolso. Exatamente. E aí o André Fernando está falando que tem histórias do Guiaurov também no Scala, fazendo a mesma coisa. Diz que os baixos sofriam lá. Eu nunca ouvi essas histórias. Né? Não sei quem mais. Mas baixo não sofre, não, André. Baixo não sofre, André. Ai, que papo é baixo? Magda Olivero, uma outra grande influência para mim. Você fez aula com ela? Eu fiz. Você fez com a Magda? Eu fiz. Fez aqui, né? Aí no Brasil, né? Sim. Maravilhosa. Nossa Senhora. Aliás, é preciso falar muitíssimo bem, louvar uma pessoa muito importante na ópera no Brasil, que se chama Paulo Esper. Porque graças a Paulo Esper eu conheci grandes artistas, fiz masterclasses maravilhosas e, curioso isso, não é um ponto para mim, não é essa a história. Não é isso que interessa. O que interessa é que tinha jovens cantores, mas cantores profissionais não tinha nenhum. Como se a gente não tivesse nada para aprender. Poxa vida. Com essa gente grande. Eu não sei, então eu não estava lá, porque eu teria ido. Com certeza. Pois. Teria ido, com certeza. Eu fiquei só sabendo de uma que eu não pude mesmo, que foi oh meu Deus, o Bratsova. Né? Ela não fez? Ele não trouxe. A Bratsova fez, sim. Todos eles fazem masterclass quando vem aqui. O Bratsova veio, sim. O Bratsova. Você adora o Bratsova. Eu não gosto tanto. Sempre que ela tem um problema com a voz de chest, a voz dela não está bem desenvolvida ainda. Não, ainda, né? É verdade. Para a próxima encarnação, é isso? Né? Eu fiz uma masterclass com o Kunder, que foi muito bacana. O Kunder estava cantando o quê aqui, meu Deus do céu? O Otelo? Ele estava cantando, acho que
Acho que ele estava cantando Otelo. E o Conde me falou uma única coisa. Falou assim, eu se fosse você respiraria aqui. Mudou tudo. Pois é. Mudou tudo. Mudou Pois tudo porque eu cantava a área inteira e chegava no final da área pensando naquela coisa. Ele falou assim, eu respiro aqui, tenta. Mudou tudo. Bacana, que bacana. A gente Bala e sempre... máscara. Pois é, Vale tem máscara. sempre que Que aprender bacana, né? com esse povo, pelo amor de Deus. Querido, mas é porque existe uma outra... As coisas no Brasil são muito especiais. Muito especiais. São muito especiais. Fala, desenvolva. Não, nesse sentido de que tem certas coisas que são dicotômicas, não dicotômicas, desculpa, paradoxais. Desculpa, perdão, meu amor. Charlie Bell tocou na minha laringe. Isso não é um Não, bom, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Bom, vai lá. Que, por exemplo, nós temos uma coisa que eu acho até bacana no Brasil, que foi uma coisa que eu comentei com o Martin. Quando você está na profissão, isso foi sempre assim. Não existe no Brasil papel pequeno, papel grande, cantar em casamento, cantar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cantar papel principal. Não existe. Tudo é trabalho e todo mundo vai onde o trabalho está. Você concorda comigo? Plenamente. Todo onde o trabalho está. Se é para cantar em casamento, você canta em casamento, no dia seguinte você está fazendo papel principal no Teatro Municipal de São Paulo. Não tem isso. Isso aqui não existe. Isso não existe aqui na Europa. Né? Cada um no seu nicho. Por outro lado, é visto como uma coisa, como uma fraqueza ou como uma coisa menor você participar de um masterclass com um grande desses. Entendeu? É assim. Paulo está aí de prova, ele acabou de falar. Né? No masterclass da... Como é que é? De quem que você falou? Magda Oliveiro. Magda Oliveiro. Fiz com Kunde, fiz com Pons, fiz com, não, mas eu não tô entendendo. tantos. Tem pouca gente? As pessoas não vão, os profissionais não vão. Os profissionais não vão. Porque não tem o que aprender, provavelmente. Entendeu? Não tem o que ver. Tem. Então, às vezes não podem. Né? Não quer ir, não quer participar como cantor, vai como ouvinte. Vai como ouvinte. Sim. Né? Vai ouvir essa gente, cara. O que eles têm para dizer. Até para às vezes não tem nada para dizer. E eu assisti algumas coisas que justamente eu não tinha nada para dizer. Eu fiz aula com o Carlo Bergonzi. Sim, você falou outro dia. Ele não tinha nada para dizer, além daquilo que ele dizia, que era que se canta rotondo. O rotondo, sim. Morbido sul-fiato. Sul-fiato, não? Sul-fiato. Traduz, Bergonzi. Aí você tem 24 anos e fala assim, tá. Tá. Mas como? Aí ele repetia. Ele dizia, eu respiro e canto morbido, rotondo, sul-fiato. Quantos euros? Tá certíssimo cantar rotondo, morbido, sul-fiato. Óbvio. Mas... Como é que você chega lá? Né? Então, caro, né, Martin? Quanto? Muito 100, caro. 150 euros, 200 euros. Meus pais me ajudaram a pagar o Bergonzi. Pois é. Coitados dos meus pais. Graças a Deus. Coitados não. Eles estavam investindo em você. Olha o que deu. E eu... Tá aí. Bom, tudo bem. Mas são aprendizados também. É isso. É um aprendizado. Ótimo. Sim. Só de estar lá e ver aquele cara, ele fazer um exemplo, você fala assim, meu Deus, isso às vezes já valia. Entendeu? Imita. Tudo bem, ele não sabe a técnica. Eu vou buscar a técnica em outro lugar. Mas, às vezes, poxa... É muito engraçado, né? Ensina o que ensina pra gente. E cada um faz o que pode com o instrumento que tem. Então a gente tem que buscar fazer o melhor com aquilo. Não existe um ideal, não existe perfeição, muito pelo contrário. A gente não pode buscar isso. Né? O que é a beleza do som? O que é o cantar bem, o cantar belo, o bel canto passado? Mas isso é uma discussão interessante, porque as coisas vão mudando. O que é a beleza do canto? O que é um instrumento soar de forma bela? Não é? Sim. E ainda talvez fazer arte, ou seja, fazer algo individual, pessoal. Mas o que é isso? Isso é rotondo, morbido, sul-fiato. Isso. Pois é.
Pois é. E é muito curioso, né, que tendo conversado com vocês dois sozinhos, né, ah, impressionante como a trajetória não, mas o caminho de estudo da gente foi muito parecido, é muito parecido. Porque a gente estudou com gente muito bacana, com gente muito importante, com pessoas que acrescentaram coisas, mas a gente foi construindo a nossa técnica sozinhos, né? Não, inclusive aqueles que não acrescentaram, de certa forma, acrescentaram. Sim. Por não acrescentar. Ou seja, para você ver, para destruir certos sonhos e certos ideais românticos que nós temos, né, como cantores, isso também é importante, destruir esses ideais e ver, porra, não é aquilo ali. Cozinha com Ou talvez, eu tive pessoas também que não mas que diz, claro, quando é alguém, mas uma pessoa que te diz uma coisa, que fala assim, às vezes aquilo dá um fruto muito maior do que anos de técnica, de levanta o palato e abaixa você. Às vezes uma coisa assim, pô, a tua voz aqui podia suar, aí você faz uma conexão. Exatamente. Outro dia aprendi uma coisa tão bonita. Bom, deixa pra lá. A Luísa tá falando uma coisa aqui, uma pergunta que eu acho que é interessante. Vocês tinham falado que são muito críticos. Como a gente aprende a lidar com a imperfeição, especialmente sendo tão autocrítico? Luísa, oi, querida. Você, da seguinte forma, primeiro, nunca deixe de ser profundamente autocrítica. Nunca deixe de ser profundamente autocrítica. Nós temos que ser os nossos piores algozes, mas também nós temos que ser os nossos melhores amigos, tá? Então, é assim, eu tenho isso, ok? Eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso hoje? O que dá para fazer com isso hoje? Muito bem. Dá para eu cantar Susana? Quão bem eu posso cantar Susana? Muito bem, eu tenho Susana e eu tenho Elvira de Puritani. Olha, tem um mundo entre esses dois personagens. E tem um mundo também de dificuldades muito diferentes. Hoje, eu posso cantar uma Susana digna. Vamos dizer assim, tá bom? Então, é isso que você vai apresentar. É ali que você vai estar. E é ali que você vai se colocar. E vai continuar o seu trabalho para chegar na Elvira de Puritani, que é um outro nível de dificuldade. A autocrítica, ela só é nociva, essa é a minha opinião. Martin haverá de ter a sua, obviamente. A autocrítica só é perniciosa quando ela... Martin é gaúcho. Quando ela corta suas pernas. Ou seja, quando ela te impede de fazer o que você pode fazer. De crescer. Exatamente. Porque se você não faz o que você pode com o que você tem, você nunca vai fazer nada. Você nunca vai fazer nada. E também não vai chegar na Elvira. Não vai chegar na Lucia. Exato, a Cláudia tem toda a razão. Eu acho que é uma coisa muito... É um limite muito tênue entre as duas coisas, entre ser autocrítico e querer sempre crescer, mas ao mesmo tempo dizer assim, não, isso aqui tá bom, eu vou fazer isso aqui agora, porque os pequenos sucessos vão te levando adiante, numa escadinha. Exatamente. Você começa a criar a sua autoestima, autoconfiança, e você já canta melhor, porque você cantou melhor. Não quer dizer que você vai sempre, né? Mas você já tem aquela bagagem, eu tive essa experiência boa, então tá certo o caminho, E vamos lá, mais um pouquinho. E tem mais uma coisa, que esqueci, putz, que droga, meu Deus, era uma coisa importante. Sim, lembrei, peraí. Aquela florzinha. Não, peraí. Aí é que entra o poder, às vezes, nocivo de uma gravação. Porque você está cantando, então, a sua Susana, né? E a fulana de tal, que gravou, faz um pianíssimo num lugar que você nem... Se você nascer 3 vezes, você vai fazer aquele pianíssimo. Então, é muito simples. Você não vai fazer aquele pianíssimo. Eu tenho certeza que você vai encontrar na sua voz uma cor, alguma coisa, para colocar naquele lugar e que vai falar muito mais de você do que se você conseguisse fazer o mesmo PPPPPP da fulana de tal. Me fiz entender? Não sei se eu me fiz entender. Fez, claríssima. Você usa o que você
Sim. Tem. É, a questão das gravações. Você usa o que você é uma tem. faca de dois. As gravações são uma faca de dois legumes. Né? Você pode querer ter um... E eu digo isso porque eu passei por isso, especialmente em Gilda. E hoje eu me arrependo. Eu abandonei o papel. Porque eu tinha um ideal sonoro para Gilda. Eu tinha um ideal sonoro na minha cabeça que não era a minha voz. Eu nunca ia conseguir cantar Gilda como eu achei, enfiei na minha cabeça que Gilda tinha que ser cantada. E Porque você ouviu de alguém e muitos alguém. claro, Né? é. Eu perdi, bom, não perdi a oportunidade, eu cantei a Gilda, mas eu perdi a oportunidade, sim, de cantar mais vezes o papel como eu poderia cantar. E talvez muito bem. Você perdeu a possibilidade de fazer a sua Gilda. Exatamente. Pensando numa Gilda que não era você. Exato. Eu cantei a Gilda e como eu não correspondi no meu gosto, no meu ideário, não correspondi àquela Gilda, eu abandonei. Sim. Entendeu? Em vez de aceitar, nunca mais isso aconteceu na minha vida, porque eu me toquei disso, né? Mas eu já não podia mais cantar Gilda. Não importa. Mas isso acontece fácil. Mas você, obviamente, tem coisas que a gente realmente não pode cantar. Se você não tem a nota, né? A partitura pede que você tenha um ré ou um mi bemol. Está escrito na partitura. Não é opúria, não é opcional. E você não tem um ré, não tem um mi bemol, não há nada que você possa fazer. Abandone o papel. É simples assim. Essas coisas não tem dúvidas a esse respeito. Agora, outras coisas, você pode usar, ser você e dar a sua colaboração sem cair na armadilha do ideal sonoro. Pronto, era isso que eu queria falar. Eu digo sempre para a Luísa e para todas as pessoas que estudam comigo que eles têm que competir com eles mesmos e tem que sempre saber exatamente onde eles estão para corresponderem àquilo. E claro, sempre almejando mais. Almejando mais. Mas claro. mas ser tão autocrítico quanto possam ser. Sim. Né? Não ser autocrítico. Porque eu acho que quando você descobre um papel que ele fala a sua natureza, né? Só um pouquinho. Agora deixa eu falar. Que você tem uma ressonância. Agora são os meus 3 minutos. Você tem uma ressonância emotiva com aquilo, né? Isso não tem preço, né? A importância disso. Então, a gente sempre buscar, obviamente, a identificação emotiva com o papel. Obviamente que se você tem limites vocais para aquele papel, não há nada a fazer, né? Por mais que aquele papel te fale a alma, não há o que fazer. Tem que esperar, tem que corresponder. Porque, exato. Pode falar mais, querida. Não, porque tem isso aí também. O celular dela, não posso falar muito. Mas sabe o que é? Sabe o que é? É que assim, tem, por exemplo, também papéis nas nossas vidas que eles vêm meio que de graça, né? Tem papel que meio que vem de graça. Você abre a boca, aquele negócio tá lá. Não sei como, mas tá lá. Tem outros papéis que... de graça, mas sim. Não, de graça que eu digo não tem dificuldade. Tem só uma questão de você fazer, trabalhar e melhorar. Mas tem papéis que são para você, mas que você tem que conquistar. Tem que ser conquistado. Ele tem que ser trabalhado, né? Foi, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da outra vez, Paulo, que eu falei do Requiem de Verdi. Sim. Não me veio de graça, eu tive que conquistar o papel. Gilda, eu tive que conquistar. Traviata me vinha de graça, apesar de não ter o mi bemol. Eu tenho certeza que você sente a mesma coisa em muitos papéis. Sim, sim. De graça eu não diria, mas com certa facilidade. Mas dependendo da época que você está vivendo, claro, obviamente. Por isso que essa identificação emocional é tão importante, mais além do ideal sonoro que a gente queira ter, né? O problema é que a gente está sempre entre essas duas coisas. E as gravações têm um lado bom e tem um lado ruim por isso. Por isso, em certo momento, você tem que parar de ouvir e dizer assim, pô, tudo bem, que bom para o fulano que ele fez que gravou aquele negócio. Ótimo, bom para ele. Mas esse aqui sou eu agora tentando me encontrar no Radamés, por exemplo. O que eu vou cantar Radamés? O que eu vou cantar Chenier depois que o Corelli cantou? Por que eu vou cantar Norma depois que a Callas cantou? Não precisa. Ninguém precisa fazer isso. Mas precisa.
Claro que precisa. Por Claro isso que que precisa. é importante ter aquela coisa, dizer, puta, isso também é possível, mas isso era ela. Né? Isso era ela. Não importa. Não dá pra você Então, botar uma gravação da Montserrat Caballé e querer ter tudo bem. aquilo ali. Por isso que essa é a beleza da nossa arte também. Ela nasce, morre e a gente tem que se encontrar dentro dela, encontrar o nosso instrumento, né? O que a gente tem para dar, o que a gente tem para dizer através daquele papel que já foi cantado por tanta gente. Pois é, o que que a gente contribui, né? O que a gente pode dizer com aquilo? Então, o que nos fala o coração? Se não fala nada, então não faz. Porque você vai ter mais um cantando aquilo. Então aquilo ali não ter realmente como arte, não vale nada. É canto, é a lírica. Mas Sim. é importante a gente buscar o que não é ensinado nas escolas, nas universidades, não é ensinado isso. É ensinado o contrário. Você se amoldar como ficar um instrumentinho ali que repete coisas. Exatamente. O Vitor está falando aqui, talvez por isso também seja bom ter cantores bem diferentes como referência. E o André dizendo que sofri muito no início dos estudos por conta das referências das gravações. Nossa, Porque você compete com uma coisa que não é você. E uma coisa que muitas vezes é fake. Fake no sentido de... né? Uma nota que não é... Existe um banco de notas agudas. Pois é. O tenor que não tem a nota aguda vai buscar a nota de outro tenor e vai botar na gravação e não aparece. Pois é. Pensa que ele está dando aquela... Isso existe. É feito assim. Porque a gravação ela tem que ser o ideal. Eu entendo isso como forma até, não vou dizer nem de arte, mas é uma forma documental maravilhosa. Que aí tem todas as ideias musicais, ideias de som que o cara põe ali dentro e é possível de fazer. Porque eles têm dinheiro, eles têm tempo, então eles pegam... É repetido como um filme de cinema. É o ideal, aquilo é feito assim, para sair assim. É lindo isso. Mas não tem nada a ver com a nossa arte. Não. Nada. Rigorosamente nada. Eu posso dar um exemplo de uma coisa que não tem a ver com canto, mas eu aprendi muito nesse dia, assistindo o ensaio do Antônio Menezes, Campos do Jordão. Eu estava lá para cantar Baquianas com o Karabchevsky. E peguei um ensaio do Antônio Menezes, fazendo um concerto para cello, obviamente. E eu assisti o ensaio e eu fiquei completamente enlouquecida. Aquele homem, que eu já conhecia, mas assim, vendo ao vivo era a primeira vez. Fiquei enlouquecida com a elegância, com a técnica, com o domínio, com o som, com tudo. Aquela coisa, eu saí de lá, assim, eu saí daquele ensaio. Meu Deus! E o concerto dele era no dia seguinte. Eu fui assistir o concerto. Muito bem. Gente, esse homem, na primeira nota que ele deu, tá? No concerto que a primeira nota era um forte. Desculpa, eu não lembro. Perdão. Mas ele, na hora que ele encostou aquele arco no violoncelo, voou crina. Tá? Voou crina, assim. Só se via crina voando. Foi um show de imperfeições comparado com o ensaio. Só que eu fiquei da primeira à última nota na ponta da cadeira. No ensaio eu tava, nossa, meu Deus, que perfeição, que maravilha. No concerto eu tava assim, na ponta da cadeira, quase saltando dentro do palco, de tanta, nem sei explicar o quê, de tanta energia, de tanta música, de tanta fúria. O ideal, esse é o ideal, porque ele tem, então, todo o saber técnico e, além de tudo, ele ainda consegue, através desse instrumento, ainda ser artista. Exatamente. Uma coisa... Superou aquela coisa. Só funciona por causa da outra. O artista só funciona porque ele tem a base técnica. Não adianta a gente achar que a gente tem uma alma artista. Nossa, eu sou muito louco. Nossa! Que aí, geralmente, você tem razão. Nada. Porque você precisa ter a técnica. A técnica vai te permitir ser o artista que você é. Se é que você é. Exatamente. Então, essa coisa de ser artista... eu sou artista... Às vezes acontece arte no palco quando você está cantando. Às vezes acontece um momento que você fala assim, puta, eu canto... Nossa!
Mas não é a regra. A regra é você tá lá tentando sair bem do negócio. Então, a arte é outra coisa. Né? Mas você só pode almejar a arte se você é dono do seu instrumento. Não existe isso de ser artista sem ter técnica. Não existe inspiração, não existe a musa. É como se você quisesse pintar sem ter tinta. Não tem como. Né? Não tem como, gente. Então, porque eu canto, eu não, porque eu baixo a pomba gira. Não. Não vai rolar. Não, tem que saber onde vai. E aí, se baixar a pomba gira, tanto melhor. Exatamente. Se tiver o duende, ótimo. Mas se não, maravilha. Eu adoro ouvir um cantor tecnicamente muito bom. Isso para mim já é ótimo. Se as coisas musicais estão bem resolvidas, da partitura, se ele está cantando aquilo de uma forma franca, já é maravilhoso. Se ainda assim ainda é uma coisa que te leva para tanto melhor. Dimensão, mas o contrário é horrível. Sim, sem dúvida. Meus queridos, olha, tô com vergonha já. Vambora. Já é quase meia-noite para vocês aí. A gente não jantou ainda. Tá? Então, e não tem nem cachete. Mas não tem cachete. Não tem cachê, Não tem cachete. Mas a gente se diverte. Já! Olha, que bacana, gente. Muito, muito, muito feliz, muito agradecido. O Cabral. Viu? Cabral? Seu maquiador? O Cabral. Cabral. Casal que eu amo, disse ele. Cabral. Cadê aquele pozinho? Grande artista, maravilhoso, querido. Amado. Que artista maravilhoso, tem razão. Nossa, querido. Pessoal, muito obrigado por tudo, quem está aqui assistindo, André, Vitor, Luísa, Ana Paula, outras pessoas que falaram aqui que eu não vou lembrar agora. Ana Paula, um beijo enorme. Obrigado. Muito obrigada pela colaboração. Obrigado vocês. Obrigado. Assim, realmente de coração, muito, muito, muito obrigado pela generosidade, pela amizade, pelo carinho. Viu? Nós agradecemos. São momentos que, para mim, pessoalmente, fizeram muita diferença. Muito obrigado. Que bom, querido. Viu? Nós, vamos continuar com os tenores, papo de tenor. Não, mas com certeza, com certeza. Obrigado. Paulo, muito obrigada, querido. A todos vocês que acompanharam. Luísa, muita sorte. Ana Paula, um beijo enorme. André, Fernando Baixo, de coração para você também. Manu, querida, quem muito apareceu obrigada, aqui Manu. Marcos Paulo estava aqui também. Marcos Paulo entrou outro estágio. Muito obrigada a todos vocês, hein? Obrigado. E Paulo, obrigado, Vitor, pela presença. Obrigado, Silvia. Aí, gente, valeu. Um beijo enorme, fiquem bem, bom jantar. Beijo. Até a próxima. Obrigado. Não vai ter jantar, porque essa hora dá refluxo. A gente não deve comer. Dorme mais tarde, pô. A garrafa tá cheia ainda. Ela tá apoiando o celular direitinho. A garrafa não tá mais cheia. Mas deve ter outra. Vamos ver, a gente vai dar um jeito. Não, isso. Deixa pra próxima live, senão não tem. Não é? Tá bom. Querido, muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa semana, Brasil. Força. Força. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Meu Deus do céu. Amém, Jesus. Desculpa aí quem não é, mas não desculpa nada. Amém, Jesus. Vai, que o Brasil precisa crescer, as pessoas têm que se abraçar, tem que ter... Não, chega, isso... Não, acabou. Chega, tchau. Tchau. Tchau, queridos. Tchau. Desliguei.